Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e a gente vai começar, vai dar sequência, na realidade, às videoaulas relativas à nossa disciplina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de um programa em C. Ó. Vocês criaram, na unidade de já um programinha em C, mas hoje a gente vai detalhar um pouco mais para compreender o que de fato a gente está fazendo lá quando a gente está criando aquele programa em C, beleza? Bora lá então. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, quais são as instruções que a gente vai poder trabalhar ao longo da disciplina? As instruções que um computador vai executar. A primeira delas é uma instrução mais simples, que a gente já está trabalhando, instrução para enviar uma informação para o dispositivo de saída, ou seja, escrever no vídeo. Vocês já fizeram isso, né? Já criaram um programa que escreve lá, o Mundo, com o nome de vocês, então a gente já sabe que o printf é o comando em C que vai fazer isso e ele remete ao que? Ao comando escreva, lá nas nossas formas de representação de algoritmos, lá no português estruturado, no Chapan, enfim, lá que vocês já deram uma lida na unidade 1. Outra instrução que a gente vai trabalhar bastante é a questão de armazenamento de informações na memória principal. A gente vai estar trabalhando nas próximas semanas, ou seja, a gente vai ter como é que a gente faz para ficar com um dado na memória e trabalhar com esse dado, que seja um valor numérico, um valor de texto, enfim, para poder manusear isso na memória. Outra instrução muito importante é obter dados a partir de dispositivos de entrada, ou seja, no nosso caso, o teclado, porque isso vai tornar o nosso programa mais interativo. Então, a gente vai conseguir digitar coisas, né, e no teclado e a partir daí capturar esses dados e utilizar esses dados para executar nosso programa. E por fim, as instruções que a gente também vai trabalhar são instruções para calcular expressões aritméticas. Então a gente vai ver como é que a gente faz cálculos, que é uma coisa muito importante. Né? Sempre computador é computar, é calcular coisas. Então a gente vai fazer alguns cálculos e ver como é que a gente consegue fazer esse tipo de coisa, tanto nos algoritmos, né, na definição dos algoritmos, quanto na programação, na implementação em programas em C. Tá? Bom, vamos por exemplo. Bom, vamos que a gente queira ter esse problema aqui para resolver. Escrever um algoritmo para exibir na tela do computador a sigla IFSU. Vamos pensar que a gente vai querer chegar a esse ponto aqui. A gente tem no computador e quer imprimir IFSU na tela do computador. Essa é uma solução muito próxima ao Alô Mundo que a gente fez, o programa Alô Mundo que a gente fez na semana passada. Então vai ficar bem simples a gente compreender. Bom, primeira coisa, se a gente quiser montar um algoritmo, né, utilizando uma das formas de representação. Vamos ver dois exemplos aqui, uma em português estruturado e outra em Chapan. Para montar essa solução para esse problema com o algoritmo em português estruturado, a gente vai utilizar o que? As marcações de início e fim. Você lembra que as marcações de início e fim determinam quando começa e quando termina o meu algoritmo. Tá? Então, aqui dentro desse início e fim, percebam que isso aqui também está identado, ou seja, tem essa tabulação para dentro aqui. Tudo que tiver aninhado dentro de início e fim faz parte desse algoritmo. Então, início e fim demarcam o nosso programa inicial, né, o nosso programa que vai solucionar esse problema, na verdade. E aí as instruções para resolver o problema estão aqui dentro dessas tags de início e fim. Bom, a gente vê aqui o comando escreva, que vai denotar, vai remeter ao comando ifsu, ao comando printf, perdão, lá no C, tá? E o que eu vou escrever vai estar delimitado aqui em aspas duplas. Então, comando escreva o quê? Tudo que tiver entre aspas duplas aqui, no caso, essa cadeia de caracteres, esse texto aqui, que é o ifsu, beleza? Com isso aqui, eu eu crio o algoritmo, essas três linhas aqui, em português estruturado, eu crio um algoritmo para resolver esse problema de escrever um algoritmo para exibir na tela do computador a sigla IFSU. Tá, beleza. Vamos ver como é que fica em Chapan. Chapan fica bem semelhante, sempre que o Chapan, que é a representação, utiliza formas geométricas, né, para utilizar os comandos. Então, cada instrução do Chapan vai ser circundada por um retângulo, tá? Então, o retângulo vai denotar uma instrução. Que instrução é essa? Que vai estar aqui dentro. No caso, a gente quer colocar um escreva, né? Escreva, e escreva o quê? O texto que vai estar delimitado, assim como no português estruturado, no Chapan também delimitado por aspas duplas. Escreva isso. Então, essa é a forma de representação do algoritmo utilizando o diagrama de Chapin, beleza? Isso aqui é idêntico a isso, só que com representações diferentes. Perfeito? Vamos tocar a ficha agora. Como é que fica isso na linguagem C? Bom, vai ficar muito próximo do que a gente viu lá na nossa primeiro exemplo que vocês fizeram sem compreender tanto ainda a linguagem de programação.
Então, a gente vai ter uma solução que vai se assemelhar a isso. Então, primeira coisa, sempre se lembrem de fazer incluir a biblioteca stdio, se lembram? Hashtag include, abre sinal de maior menor, e é aqui dentro a biblioteca que eu vou querer utilizar dentro do meu programa. O que isso aqui faz? Isso aqui faz com que todos os comandos, todas as variáveis que foram definidas nessa biblioteca aqui, possam ser incorporados, possam ser utilizados nesse programa como se fizessem parte desse programa. Esse stdio, Standard Input Output, ou seja, padrão de entrada e saída, é uma biblioteca que contém comandos para fazer o que entrada e saída de dados. No caso, a gente está usando por enquanto qual comando? O printf. O printf não vem do nada, ele vem daqui, de dentro dessa biblioteca stdio. Então, esse comando include aqui que permite que eu possa utilizar essa função printf aqui dentro, tá? Bom, vamos seguir o baile. Depois de incluir a minha biblioteca stdio, eu vou aí marco o quê? Crio a minha função principal, o main. Main, abre e fecha parênteses. Por que tem esses parênteses? Que é uma função, você lembra que a gente comentou brevemente? Todas as funções vão ter a marcação de abre e fecha parênteses. A gente vai entender isso mais lá no final da disciplina. Na verdade, na disciplina de lógica de programação 2, que a gente vai trabalhar com funções. Então, mas lembrem disso. Tudo sempre que tiver o nome de alguma coisa, abre e fecha parênteses, a gente está falando de uma função. A função principal é onde o programa, o compilador, vai começar a procurar para executar o programa de vocês. Beleza? Abre e fecha chaves, aqui os delimitadores de bloco que a gente vai utilizar para delimitar o quê? No caso, o corpo da função principal. Todo programa vai ter esse delimitador de bloco aqui e, na verdade, as instruções que vão fazer alguma coisa no nosso programa vão estar aqui dentro. Tá? No nosso caso, a gente só quer imprimir ifsul para exibir na tela. Então, o comando é printf, que vai vir dessa biblioteca que a gente já importou, abre e fecha parênteses, que vai nos denotar o quê? Que isso aqui também é uma outra função, uma função que foi definida dentro dessa biblioteca, mas isso não importa agora. Printf, abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses, abre e fecha aspas duplas com o texto que eu vou querer imprimir na tela, no caso ifsul. Ponto e vírgula, que é o cara que encerra a instrução dentro do meu programa em C. Bom, como é que executa isso no computador? Isso é mais um recordar a viver. Vocês já fizeram isso. Como é que a gente executa? Basicamente são 3 passos que a gente vai ter que utilizar. Primeiro, digitar o programa em um editor de textos, que a gente chama de programa-fonte, né? O código-fonte do nosso programa, né? Que a gente ouve falar muito. Então, basicamente é abrir lá deve ser ou o editor online GDB, o Reply, e escrever o código. Que código? Esse aqui que vocês estão criando, né? Que vai ser remetido, basicamente a implementação desses nossos algoritmos que a gente solucionou aqui, beleza? Vamos voltar lá para a tela que a gente está falando. Bom, escrevi no editor de texto, aí eu vou criar um programa fonte, quando eu dar um salvar, que eu vou dar um nome qualquer, né? Com extensão .c, que é o tipo de arquivo que a gente está trabalhando, exemplo 1.c no caso aqui. Bom, depois, segundo passo, compilar o programa. O que é compilar o programa? Basicamente, compilar o programa significa traduzir esse código-fonte que a gente criou no editor de texto para uma linguagem de máquina que vai gerar um .exe, um arquivo executável, que a gente vai poder executar depois, tá? Então, a gente digita o nosso programa aqui no editor, né? Cria o programa fonte, submete ele ao compilador, aí depois a gente vai clicar o quê? Naquele run, né? Executar, ou compile run, né? Compilar, executar. E quando a gente fizer isso, vai gerar um programa executável e a gente tem esse programa para trabalhar, beleza? Rapidamente, vamos ver como é que a gente faz isso no ambiente de desenvolvimento. Bem similar ao que a gente trabalhou, vamos começar com GDB online GDB, sempre troco aqui. E o online GDB já traz o código pré-pronto, mas bem simples, então eu posso apagar sempre esse comentário aqui de boas-vindas, né, o GDB online. E aqui já tem tudo meio pré-pronto, né, aquele nosso código que a gente criou. Então, hashtag include, stdio.h, sinais de maior e menor. Main, aqui, depois quando a gente entender funções, a gente vai entender porque que ele coloca esse int main. Quem estiver utilizando o GDB online, deixa isso aqui. E se deixar isso aqui, tem que deixar essa linha aqui também, tá? Porque o return aqui, que é retorna no inteiro, está intimamente ligado com esse int aqui, tá? Mas não vamos se preocupar com isso agora. Então, int main, abre e fecha parênteses,
Aqui é o corpo da função, né? Abre o corpo da função e fecha o corpo da função. E aqui a gente já tem o printf, que é o comando que a gente quer. O que a gente quer imprimir, na verdade, é o if-su. Só vamos alterar o texto que está aqui dentro. Então, faço esses exercícios para vocês ficarem, treinarem, né, as suas capacidades aqui dentro e se familiarizarem com o ambiente de desenvolvimento. Feito isso aqui, só tem que vir aqui no language, né, linguagem que a gente vai trabalhar. No caso, eu vou selecionar o C. Deve vir sem selecionado aqui, mas como eu já estava usando o ambiente, ele selecionou o C. Beleza, fechei. Depois, vem aqui em cima, run, né, e posso, ele vai executar e pronto, aqui no nosso console vai apresentar a nossa saída dos dados. Bem tranquilo de fazer, vocês já fizeram isso lá com o primeiro programinha, então repitam, a prática é importante ao longo da nossa disciplina. Se a gente for usar, por exemplo, o dev, a gente vai, deixa eu abrir ele aqui, que ele estava, agora sim. A gente usar o dev, quem está utilizando o dev, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa. Arquivo novo, arquivo fonte, ou Ctrl+N, né? Criei. E aqui vou fazer a mesma coisa. Isso aqui eu vou ter que digitar. Lá no GDB Online já vem com algumas coisas prontas. Include stdio.h. Eu prefiro, para aprender, é interessante que a gente digite os códigos por completo, que a gente vai gravando, né, os comandos, enfim, eu acho interessante do que pegar códigos pré-prontos, ainda mais numa fase de aprendizado que vocês estão. Tá? Então, include stdio.h, main, aqui eu vou executar o printf, como eu dei, posso dar um contra-espaço aí, vai mostrar o autocomplete aqui, o autocompletar, no caso tem essa função que eu já herdei aqui do stdio, o ponto e vírgula para o final da instrução, e o que eu vou querer imprimir, no caso, if-su. Tá, então a gente tem o if-su aqui, e agora a gente vai executar. Executar, compilar, executar, ou F11. Clico aqui, vou colocar um arquivo C, vou dar teste. Teste.c. Salvei na pastinha que eu estou gravando. A pasta de vocês que estiverem usando deve ser mais. Criem uma pasta para isso. Eu criei a pasta LP1, enfim, criem onde se organizem e façam uma organização interessante para vocês desenvolver seus programas, beleza? Teste exemplo, vou botar. Teste exemplo.c, mudei aqui, ó, e vem com C++ source files, eu vou mudar para C source files, que eu vou criar apenas um arquivo C. Salvei, beleza, rodou, executou, ele vai abrir uma janela, e abriu a janela aqui na outra tela, e está aqui. Aqui a gente tem nossa impressão lá do if-su também no processo. Beleza? Bem simples, né, pessoal? O processo é bem simples, bem fácil de fazer. É importante que vocês pratiquem para não ter dificuldade quando a gente tiver alguns comandos mais complexos, né? Que vão de complexos, mas quando vocês tiverem que usar vários comandos em conjunção, assim, em conjunto, vai ficar um pouco mais difícil para vocês trabalhar, tá? Bom, beleza. Algumas características da linguagem C, ela foi desenvolvida por Dennis Rich na década de 70, é uma linguagem de uso geral, foi utilizada para o desenvolvimento do sistema operacional Unix, mas só para vocês, por curiosidade mesmo, né? Características de um programa C, diferencia maiúsculas e minúsculas, é case sensitive, isso é bastante importante, tá? Depois à medida que a gente for trabalhando, vocês vão entender, mas basicamente, se vocês criarem uma variável toda em maiúscula, vocês vão ter que seguir utilizando depois ela ao longo do programa, ela toda em maiúscula ou toda em minúscula, assim por diante, tá? Os comandos são terminados por ponto e vírgula e o formato é livre, tá? O que é o formato livre que a gente fala? O formato livre é que quando a gente está programando em C, a gente pode criar um código agradável de se ler dessa forma. Esse código aqui remete àquele código que a gente criou lá para imprimir if-su. Mas eu poderia fazer esse código de outra forma, ignorando aqui os espaços assim, e dificultando um pouco a legibilidade, mas vocês percebam que ele está idêntico, ele continua tendo as mesmas coisas, então o formato é livre. Poderia fazer uma coisa mais grotesca ainda, mais desorganizada como dessa forma, e funcionaria, tá? Mas a gente preza que vocês utilizem, né, as ferramentas de indentação, enfim, de organização para facilitar a leitura, utilizar esse formato inicial que a gente está trabalhando. Tá? Mas
Como se tem formato livre, qualquer um desses caras estaria correto, ele elimina esses espaços a mais na hora de fazer a compilação e não tem problema nenhum. Tá. Fechando aqui, para deixar registrado, então a gente tem a estrutura de um programa em C, que a gente vai ter, então, se lembrem, essa é a primeira linha que inclui o arquivo stdio.h, que é de forma que a gente possa utilizar as funções que estão definidas nele. O main marca, eu indico a função principal, onde o programa inicial começa, esse main aqui. Aqui os delimitadores de bloco, aqui no caso o bloco principal abre e fecha chaves aqui, são muito importantes, tá? Comando de saída que a gente está usando, eu escreva no C, no caso é o printf, né? Então esse é o comando que vai permitir que a gente imprima coisas na tela. Uma string é tudo que tiver delimitado entre aspas duplas, então é importante, então a gente está criando uma string aqui. E o ponto e vírgula que é o fim de comando. Então esses são, só para deixar bem marcados os principais elementos mais básicos que vocês vão poder utilizar de uma linguagem C, tá? Beleza, pessoal? Dito isso, a gente vai para uma parte que vai ajudar vocês a resolverem o probleminha da semana 2, né? Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de execução, que é bem importante na nossa disciplina. Estruturas básicas de um fluxo de execução de um algoritmo. Vamos ver quais são. De acordo com a forma como o controle vai ser feito, essas estruturas são classificadas em estruturas sequenciais de seleção e repetição. Basicamente é isso que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina. Inicialmente as estruturas sequenciais, depois estruturas de seleção e repetição. Tá? Vamos focar primeiro nas estruturas sequenciais, que é a mais básica que a gente vai trabalhar a partir de hoje, né? O nome sequencial, como a gente já vê o nome sequencial, a gente estabelece que os comandos são executados em uma sequência pré-estabelecida. É aquela coisa que a gente já vinha conversando. Então, vai ter uma sequência de comandos que vão ser seguidos para realizar uma determinada tarefa. Cada comando é executado somente após a finalização do anterior. Então, executa o comando 1, depois vem o comando 2, o comando 3 e assim por diante. A estrutura sequencial é caracterizada por um único fluxo de execução, tá? Então, é um fluxo único, vai de cima para baixo e vai sendo executado, tá? Isso vai diferir, por exemplo, da estrutura de seleção e de repetição, que vai permitir que a gente selecione um fluxo ou outro, ou então que a gente repita um fluxo. Então, essa estrutura essa estrutura sequencial é a mais básica que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina, tá? Quando a gente for pensar em resolver algoritmos em português estruturado, a gente vai ter uma solução dessa forma, início e fim, e aqui uma série de comandos. Até agora a gente vinha trabalhando só com um comando, né? Geralmente comando de leitura. Mas agora a gente vai ter uma estrutura dessa forma, comando 1, comando 2, comando 3, 4, 5, comando N. Então é assim que vai ser representado, um comando embaixo do outro. Percebam que eles estão no mesmo nível aqui de indentação, né? De tabulação dentro da nossa definição de algoritmo. No Chapan, isso vai ser denotado por vários comandos, um embaixo do outro, cada um com seu retângulo, né? E a sua instrução interna aqui não. Comando 1, comando 2, comando 3, 4, 5, 6, comando N, um embaixo do outro. É assim que a gente vai representar no Chapan os comandos. Tá? Bom, um exemplinho para a gente finalizar, estamos finalizando já a disciplina não, né? A aula de hoje. Então, um problema, escreva a lógica de programação. Quero que apareça alguma coisa desse tipo no na nossa saída, no nosso computador. Lógica de programação, um embaixo do outro. Bom, se a gente for criar o programa, pensar o programa em Chapan, o algoritmo em Chapan, melhor dizendo, vou ter uma solução dessa forma, concordam? Escreva lógica. Segunda instrução, escreva AD. Terceira instrução, escreva programação. Percebam que eu não estou levando em consideração essas situações, a gente vai trabalhar isso depois, tá? Beleza, pessoal? Então, essa é a solução em Chapan para eu conseguir resolver isso aqui. Perfeito? Escreva lógica, escreva AD, escreva programação. Okay? Lógica de programação. Bom, como é que eu faria isso, então, num programa em C? Vamos começar com aquela estrutura básica que a gente já está acostumado. Primeira coisa, hashtag include, e a biblioteca que eu quero incluir, né? Incluir em inglês, inclua stdio.h. Beleza, vou poder usar então os comandos de entrada e saída, I/O, né? Input e output. No caso, como estou usando escreva aqui, eu vou precisar de 3 printfs, perfeito? Escreva a lógica, escreva AD, escreva a programação. Vamos lá. Basicamente, o que a gente está fazendo é traduzindo o que a gente montou no algoritmo em um programa em C aqui, beleza? Então, tem que estar exatamente dessa forma. Montar o algoritmo está correto, e agora eu vou montar o programa em C. Função principal main, aqui começa o nosso programa, abre e fecha parênteses para demarcar aqui uma função.
abre e fecha o corpo principal dessa função, né? Ou seja, aqui dentro vão estar os comandos que eu quero utilizar para resolver esse algoritmo. Vamos lá, printf lógica. Então, basicamente, a gente pegou de forma igual o que tinha lá no nosso ambiente no nosso exemplo anterior, só que mudamos agora a lógica. E o que falta? Falta mais um escreva printfd e o outro escreva printf programação. Perfeito? Com isso a gente cria então essa estrutura inicial do programa em C. Bom, se a gente for executar isso, a gente vai ter essa surpresa. Ó, a gente queria assim, a gente vai obter isso aqui, olha aqui no videozinho. Por quê? Porque a gente não está dando comandos de quebras de linha para fazer com que a gente escreva dessa forma. Tá? Se a gente só der printf, ele vai escrever dessa forma, um do lado do outro. Vamos dar uma olhada lá no dev. Vamos criar esse cara aqui, como é que ele está fazendo. Então, novo, arquivo fonte. Então, a hashtag. Quem tiver no GDB online ou no outro editor também pode fazer, tá? stdio.h, beleza. Main. Perfeito. Printf lógica, ponto e vírgula. Printf d, ponto e vírgula, e printf programação, ponto e vírgula. Se eu executar, compilar, executar, vamos botar aqui, ó, mudando o tipo de dado, o tipo de arquivo, source files, exemplo 2, vou botar. Exemplo 2, exemplo 2.c, salvar, vou executar. Ao executar, ele vai abrir a telinha aqui, e aqui está a telinha. Aí eu vou... Lógica, aqui eu botei acento, aqui eu vou tirar esses acentos, vai ficar melhor. São sem acento. Tá, então agora eu vou executar de novo. Mudei, tem que executar de novo. Compilar e executar, executei. Vai abrir de novo a janelinha aqui, e aqui está a minha janelinha, lógica de programação. Bom, eu não quero isso. Para eu evitar isso, ou seja, eu quero colocar um embaixo do outro, lógica de programação, eu tenho que usar alguns marcadores de quebra de linha. No C, a gente pode utilizar o /n, /newline. Então, dentro aqui das minhas aspas duplas, tá? De cada um desses caras, eu vou botar o que? Um /n, tá? Esse /n significa new line, nova linha. Então, se eu der uma executar agora, executar, compilar, executar, ele vai trazer o que? Essa aqui, essa solução. Eu quebrei a linha só do primeiro, lógica, mas o de programação ainda não quebrei. Percebam? Então eu tenho que ir de novo, colocar /n, mas o /n dentro das aspas duplas de cada uma dessas, bom, desse texto. Quero quebrar depois do lógica, então /n aqui. Um erro comum é colocar depois das aspas duplas aqui, e isso vai gerar o quê? Ó? Vai gerar um erro. Vai dizer aqui embaixo, tem os erros aqui, nessa parte mais aqui embaixo, vocês percebam que vai apresentar os erros. Ó. Expected, aqui em vermelho, né? Expected parênteses antes do N. Então, não, dá errado. Como eu estou fazendo uma formatação do texto, e o texto é marcado pelas aspas duplas, é aqui dentro que tem que entrar o /n. Entrou aqui, executar, compilar e executar. E agora vai aparecer o nosso programa, o resultado conforme a gente queria. Lógica de programação. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Bem de boas, mas só se atente. O /n dentro das aspas duplas aqui, né? Não fora, senão vai gerar um erro de compilação ali. Vamos lá, aqui vai aparecer essa solução que a gente trabalhou. Só a solução corrigida, /n. Aqui eu botei um /n, mas não precisaria, só se eu estivesse quebrando, mas enfim, tá aqui os /n's depois dentro das aspas duplas e depois de cada uma das palavras para quebrar, e aí sim eu consegui o efeito que eu quero.
Beleza, pessoal? Esse vídeo já tá bom, o tamanho tá bom, encerramos por aqui. Deem uma praticada, criem os exemplos que a gente está trabalhando aqui nos vídeos, né? Criem os exemplos, tentem pensar nos exemplos e nos problemas que a gente coloca, tanto os problemas que não valem nota como os problemas finais de cada semana, para a gente desenvolver bem a nossa disciplina, tá bem? Vamos lá e até o próximo vídeo. Um abraço.